espero que ele tenha pena máxima e que não saia nem tão cedo, porque minha filha não volta mais. A justiça é por ela, porque ele a matou. A falta dela no dia a dia é muito forte. Então, dificilmente eu passo um dia sem pensar nela. Os relatos são de quem perdeu uma filha. E todos nós perdemos Renata Alves. O júri popular do ex-namorado dela, indiciado pelo crime de feminicídio, está em andamento no Recife. Esse é um dos assuntos do NE1 de hoje. E você vai ver também a operação da Polícia Federal contra desvio de emendas. Os suspeitos são acusados de corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a apuração da TV Globo, o ex-senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB, e os filhos Miguel Coelho e o deputado Fernando Filho, do União, estão entre os alvos da operação. O problema da falta de água nas comunidades? A gente fica sem saber. Quando chega, a gente tem que reservar água assim, sem saber quando é que vai chegar de novo. Só sabe quem passa, né? E essa dificuldade começa bem antes da torneira que não sai água. É o que mostra um estudo. 40% da água se perde antes de chegar às casas. Moradores de Olinda reclamam de balsas esquecidas na praia de Rio Doce e dizem que elas estão lá desde o Réveillon e atrapalham a passagem na faixa de areia. Aqui no estúdio, a conversa é com uma neuropsicóloga sobre frustração. Como ensinar as crianças a lidar com esse sentimento? Participe do NE1, faz o jornal junto com a nossa equipe. É bom demais ter a sua companhia. Seguimos juntos até 13h. Agora são 11h50. Bora olhar aqui no telão as imagens que o nosso repórter cinematográfico Joab Marques fez hoje pela manhã da rua Goianinha, em Jaboatão dos Guararapes. É o endereço do calendário do NE1 de hoje. A rua está cheia de buracos, a dificuldade danada aí para os moradores, para as crianças, para os idosos que têm dificuldade de locomoção, para a comunidade em geral, bastante íngreme, com mato, tem lixo, tem desnível. O calendário do NE1 já esteve por lá, inclusive no ano passado, e está de volta. Natália Dielu está com os moradores. Conta pra gente, Natália, como é que tá a situação por aí hoje? Bom dia para você. Bom dia, Maristela. Bom dia a todos. Infelizmente, a situação está igual ou pior, porque fui eu que estive aqui em novembro do ano passado. E eu fiquei muito triste de ver que nem a promessa que a prefeitura tinha feito de limpar a rua Goianinha, ela cumpriu. Disseram que pelo menos iriam mandar uma equipe rapidamente para fazer a limpeza do mato. Mas a rua está tomada pelo mato, está tomada pelos buracos, né? Os moradores estão aqui reunidos novamente. Esse aqui é o calendário de 2026 que a gente trouxe, mas também tem um de 2025. Esse senhor aqui, seu Severino, é? É. Seu Severino, o senhor tem uma deficiência. Me conte o que a situação da rua Goianinha está afetando a sua vida. Está afetando tudo, não é porque eu não posso morar na minha casa mais porque não posso descer a ladeira nem subir porque estou sem uma perna agora. Entendeu? Eu tive que alugar uma casa sem condições, entendeu? Com a ajuda dos outros para poder sobreviver. É, porque a gente está numa parte aqui da rua Goianinha onde não foi calçada. Essa rua tem algumas particularidades, né? Porque a obra foi abandonada pela metade. Quer dizer, nem chegou à metade, né? Eles calçaram uma parte lá na frente, que o Joab Marques está mostrando para vocês, né, Evelyn? E não continuaram o que precisavam continuar, né? Vem aqui rapidinho para esse lado. Então, a gente fez o apelo, né, da outra vez, achando que ia vir pelo menos uma capinação, tá aí o Mato Grande novamente. E o apelo foi mais também pela escadaria que a gente pediu, ou uma rampa, né? A gente fez umas imagens da escadaria, é isso que o seu Severino está dizendo, porque tem essa parte aqui onde a gente está, mas ali a rua continua. Do outro lado, descendo, a gente está vendo essa parte de paralelepípedo, tem até uma moça parada ali. A gente fez umas imagens da escadaria. Na nossa segunda participação, a gente vai para lá para mostrar para vocês, porque ali é a continuidade da rua Goianinha, ou seja, o abandono é grande. A gente agora vai resgatar para vocês o que nós encontramos da última vez em que viemos aqui, como estava a rua, para vocês relembrarem um pouco da situação aqui dos moradores de Jardim Jordão, em Jaboatão. Vamos acompanhar.
A primeira vez que o calendário do NE1 esteve na rua Goianinha, em Jaboatão, foi no dia 12 de novembro do ano passado. Os moradores mandaram um vídeo pelo Canal Globo mostrando a situação da rua, que é uma ladeira e estava cheia de buracos e mato. De acordo com os moradores, uma obra de calçamento chegou a ser iniciada no local, mas nunca foi concluída. De repente desapareceram, faltando três meses para a eleição. Aí fizeram a calçada aí mal feita, a rua não foi asfaltada. Aí iam terminar em janeiro, não terminaram. Os moradores também chegaram a procurar a prefeitura. Eu falei com o prefeito quando ele veio inaugurar outra rua ali, e ele disse que não tinha verba nenhuma para fazer isso aqui. Na época, a prefeitura de Jaboatão disse que os serviços de reparos na rua Goianinha foram contemplados por meio de uma emenda parlamentar e que os serviços de pavimentação e drenagem da rua começaram a ser feitos em julho do ano passado, mas foram paralisados por falta de repasses de recursos federais. A prefeitura também disse que, enquanto aguardava a verba chegar, iria realizar na semana seguinte os serviços de manutenção, limpeza e capinação da rua. A gente relembrou aí a situação dos moradores. Vou continuar conversando aqui. Qual é o nome da senhora? Maria de Fátima, Fátima mesmo. Como é que está a situação de vocês? Só promessa? Só promessa. Para mim está tão difícil subir ali, subir para os cabos de vassoura. Eu deixei até minha porta aberta, mas se eu for descer agora para subir eu estou com dificuldade, por isso que eu esperei logo. Aí para descer é pior, para subir já é ruim, que subir com cabo de vassoura, tem até no nome do cabo de vassoura, não dá fim. E para ajudar a senhora a subir. Então, e para descer é maior dificuldade, já escorreguei, não vou mentir, e se eu cair é dificuldade para levantar, porque eu tenho problema na perna, aí fica dificuldade. É dificuldade para todo mundo, para quem mora nessa parte aqui, para quem mora lá na outra parte também da escadaria. A senhora é casada com o seu Severino, né? Isso. Aí a gente teve que sair da casa da gente e alugar um aqui em cima por causa da situação dele, que não pode mais descer lá para baixo, a rua cheia de buraco, cheia de mato, então não tem condições da gente ir para casa. Aí tá vivendo uma situação dessa, né? Há quanto tempo que a obra foi abandonada? Para começar, nem começou, né? Só aquela parte ali, né? Fizeram colocar uma placa ali, informando os valores de quando ia começar e nem começou. Foi recolhido a placa e permaneceu a rua desse mesmo jeito. A gente não tem possibilidade de descer com compras, se tiver visitantes, porque a rua é desse mesmo jeito aqui. Eu acho assim que a gente não está exigindo nada, a gente está cobrando o que é nosso direito, entendeu? Porque há muito tempo que eu moro aqui, há 15 anos, e não mudou nada. Qual é o seu nome? Gislane. Gislane falou com a gente. Nós vamos voltar, Maristela, porque a gente vai trazer uma resposta da Prefeitura de Jaboatão. A gente vai mostrar também para vocês, mais de perto, a situação do outro lado ali da rua, onde tem a escadaria, né? Então, é um sofrimento para os moradores que já se arrasta por muitos anos e as promessas não são cumpridas na rua Goianinha. A gente volta com você. Para você que esteve aí, né, Natália, voltar e ver a mesma situação e ouvir relatos como desse senhor que você entrevistou logo no começo, né, dizendo que não tem o direito de estar na própria casa, gente. Infelizmente, ele passou por essa questão de saúde, acabou perdendo a perna e agora ele tem essa dificuldade de mobilidade. A gente está mostrando aí nas imagens, não é só um buraco na porta de casa, não é só a rua que é muito íngreme, não é só o lixo. Eu estou falando só, não estou minimizando o problema, não. É um problema muito sério. Todas essas questões levantadas pelos moradores são muito sérias, mas a gente está falando também de dignidade, de respeito, de mobilidade para esses moradores. A gente está com o calendário na mão, Natália, é só chamar a gente de novo. E motoristas e motociclistas precisaram ter paciência para passar pela Avenida Bernardo Vieira, em Piedade, hoje cedo. Uma obra da Compes interditou parte da avenida, na esquina com a Avenida Arão Lins de Andrade, e deixou o trânsito bem complicado na região. A gente está vendo aí as imagens, né? Guardas municipais de Jaboatão tentavam organizar o trânsito. De acordo com a Compesa, uma tubulação da rede de abastecimento de água rompeu ontem à noite. Ainda de acordo com a Compesa, o serviço de reparo começou ontem mesmo. A previsão é de que seja concluído ainda hoje. Está vendo aí nas imagens a água jorrando, né? O cinegrafista Augusto César está ao vivo agora na Avenida Bernardo Vieira de Melo.
A gente já acompanha a movimentação do trânsito, os agentes ali continuam fazendo esse trabalho de organização. E a gente percebe também que os trabalhadores estão aí, né, para concluir os serviços na região, para melhorar a mobilidade. A gente segue com essas informações do trânsito para você que está circulando agora. 11 horas e 59 minutos é aquele horário apertado do almoço que a gente sai para tentar resolver alguma pendência, né? O trânsito fica mais complicado por causa da obra aí na região, mas é uma obra necessária, então um pouco mais de paciência para o motorista, seguindo as orientações aí dos agentes de trânsito. Alguns pontos ficam mais lentos, principalmente agora que as pessoas vão largando do trabalho, seguem para buscar filho na escola. Agora que a gente está bem pertinho do meio-dia, a gente acompanha esse trabalho ao vivo. E seguimos por outros pontos, né? Agora, para a gente trazer essas informações também da Avenida Visconde de Jequitinhonha, a gente mostra agora as imagens para você da Visconde de Jequitinhonha ali em Setúbal. A gente tem imagens ali para quem está sentindo Piedade, Candeias. Trânsito tranquilo aí na região, agora meio-dia em ponto. A gente circula também pela zona sul do Recife. Agora a gente vai para a Avenida Recife, no IPSEP. Lado direito, os motoristas vão para Imbiribeiro, lado esquerdo, sentido Cidade Universitária. Trânsito tranquilo também. Agora a Avenida Rosa e Silva, no cruzamento ali com a Avenida Santos Dumont. Os carros vão sentido Tamarineira, Casa Amarela, vão sentido aí a zona norte do Recife. É uma área também onde tem muitas escolas. Bora seguir com as vagas de emprego para você que está em busca de uma oportunidade. A gente já dá uma olhada aqui na nossa tela. Tem 41 vagas para motorista e entregador. É para trabalhar no Recife. Nós já divulgamos essas vagas aqui, elas não estão completas ainda. Então, quem sabe é a sua oportunidade. É uma boa quantidade, né? É preciso ter ensino fundamental completo, 6 meses de experiência. O salário para essas vagas não foi informado. Tem vagas também para você que é alimentador de linha de produção, é para trabalhar em escada, são 50 vagas. A escolaridade não é exigida, se você tiver 6 meses de experiência na função, o salário é de R$ 1.850. Tem vagas também para você que é auxiliar de linha de produção, para trabalhar no Recife, são 261 vagas. Para aprendizes, olha, se você tiver um ensino médio completo, já pode se candidatar. É uma oportunidade para você aprender. O salário é de R$ 810,50. Tem outras vagas? Então vai lá no CEDEP, cedep.pe.gov.br. A gente vai divulgando sempre aqui no NE1 para você que está buscando uma oportunidade no mercado de trabalho. E a gente segue falando de emprego. E essa disponibilidade de vagas de auxiliar de linha de produção é uma grande chance de jovens entrarem no mercado de trabalho. Bora chamar então Mário Carvalho para nos ajudar com outras informações, né, para os jovens, né, que querem essa oportunidade. Mário, que fala ao vivo direto da Casa do Trabalhador. Boa tarde, Mário. Oi, Maristela, boa tarde para você, boa tarde a todos. São 261 vagas para essa função. A gente está ao vivo aqui na Casa do Trabalhador, no bairro da Boa Vista. O pessoal pode e deve vir aqui em busca de oportunidades de trabalho para saber o que tem aí vaga. Eu vou conversar aqui com Tatiana Ferraz, secretária executiva de Trabalho e Qualificação de Pernambuco. Como é que faz para se inscrever nessas vagas que a gente está falando de auxiliar de linha de produção? Boa tarde. Boa tarde. É um passo a passo muito fácil. A população de Pernambuco é só se encaminhar às nossas agências de Casa do Trabalhador, vai ser atendida por nossos colaboradores. Os colaboradores estão treinados e preparados para orientar eles, fazer um novo cadastro deles, porque tem que ser através da Rede Cine do Ministério do Trabalho, e recebem uma carta de encaminhamento e são encaminhados para fazer a seleção nas empresas. Mas a gente queria deixar aqui assim, uma coisa muito clara. Não é só através aqui da Central de Vagas, né? A gente tem a possibilidade deles também saberem das nossas informações através do nosso site do Instagram e também do nosso site da CEDEP, que é cedep.pe.gov.br. Assim, a população hoje de Pernambuco
terminou os festejos carnavalescos e se pergunta o que é que eu vou fazer. Então, o caminho para entrar no mercado de trabalho é justamente aqui, nas agências de Casa do Trabalhador. Nós temos 24 unidades em todo o Pernambuco e os colaboradores estão aqui para encaminhar para o mercado de trabalho, fazer análise curricular. Se eles não tiverem esse perfil, a gente botar eles dentro do nosso Qualifica PE, que é um programa do governo do estado, para qualificar e trazer essa população para dentro desse processo. Então, fora isso, a gente tem como destacar que dentro dessas 261 vagas que você falou, nós temos 10 vagas para jovem aprendiz. Então, se aquela pessoa ainda quer entrar no mercado de trabalho e não sabe como, primeiro emprego, vem aqui e nos procura. Aquela pessoa que tem mais de 50 e quer voltar para o mercado de trabalho, vem aqui e nos procura. E aquela pessoa que o que é que eu vou fazer da minha vida? Não, você vem para cá. Se você quiser se qualificar, temos o Qualifica PE. Se você quiser se encaminhar para o mercado de trabalho, nós temos nossas vagas de emprego. Agora, assim, na prática, o que faz essa função, né, do auxiliar de linha de produção? O que ele deve fazer? Qual é o perfil mais procurado? Tem que ter alguma experiência para essas vagas? Nós temos, na linha de produção, são aquelas pessoas que estão na frente do serviço mesmo. Nós temos pedreiros, padeiros, auxiliar de produção. Então, assim, são várias áreas de segmentos que estariam nessas vagas de auxiliar. Mas eles precisam ter escolaridade do ensino médio, nessas específicas das 261, mas eles precisam vir aqui. Não fiquem engessados a um perfil que eles tenham que seguir, porque aqui tem várias vagas. Nós temos hoje, dentro do nosso central de vagas, mais de 900 vagas dentro de Pernambuco. Então, não são só essas 260. Algo vai se enquadrar para ele e algo vai ter sido encaminhado pela central de vagas. Então, não fica pensando, eu não vou porque eu não estou enquadrado nesse perfil, eu não tenho escolaridade, eu não sei qualquer especificidade. Venha, converse com nossos colaboradores e se permita entrar no mercado de trabalho. Dara, muito obrigado pela entrevista e pelas orientações. Está dado recado para quem tem interesse nessa vaga. Maristela. Perfeito, Mário. Muito obrigada pelas orientações e boa sorte aí para todo mundo. A produção de hormônios pela tireoide, essa glândula localizada no nosso pescoço, vou te mostrar agora a ilustração que nós preparamos. É exatamente essa glândula aqui, tá? Essa ilustração a gente mostra para mostrar que é fundamental, né, essa glândula para regular o funcionamento do nosso organismo. Quando a tireoide não trabalha bem, é sinal de alerta. A queda na produção de hormônios é chamada de hipotireoidismo e afeta o corpo como um todo. Daniele Fonseca está com uma médica endocrinologista para explicar para a gente o que pode causar e no que temos que prestar mais atenção, hein, Daniele? Boa tarde para você. Boa tarde para você também, Maristela, para quem está nos acompanhando no NE1 de hoje. Olha, os sinais, os sintomas, às vezes vêm de forma muito mascarada, né? Às vezes eles não são tão evidentes, tão claros. Quem me passou essas informações e vai falar aqui com a gente agora sobre esse assunto é a doutora Daniela Coelho. Ela é médica endocrinologista, como Maristela já citou lá no estúdio. Então, doutora, mesmo não tão evidentes, quais são esses sinais, esses sintomas do hipotireoidismo quando a pessoa tem? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Dani. É um prazer estar aqui novamente. Então, na maioria das vezes, 30% dos casos, os pacientes são assintomáticos, como a gente já conversou previamente. Mas existem alguns sintomas que chamam a atenção, apesar da maioria deles serem inespecíficos. Então, é um paciente que tem muito sono, que tem um cansaço excessivo inexplicável, que tem uma constipação, uma prisão de ventre constante, pacientes que têm irregularidade do fluxo menstrual sem causa aparente, muita artralgia e mialgia sem doença reumatológica associada, importante. Pacientes que, na verdade, têm, como eu posso lhe dizer, alguma alteração maior de infertilidade, no caso da mulher, dificuldade para engravidar, no caso do homem também isso pode acontecer. Dificuldade de concentração e déficit de memória também são associados. Então, assim, são sintomas muito inespecíficos. Muito vasto também, né, doutora? Agora, o que causa esse problema na tireoide? Bem, o hipotireoidismo primário é a principal causa do hipotireoidismo, correspondendo a 95% dos casos. O que significa isso? Significa uma série de situações que acometem diretamente a tireoide. Temos como principal representante a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, no qual esses pacientes eles produzem os autoanticorpos que inflamam cronicamente essa glândula e que a médio e longo prazo esse paciente pode evoluir com um quadro de hipotireoidismo em função dessa inflamação crônica. Mas temos também outras
outras causas, como cirurgias da tireoide, por retirada de nódulo, de câncer, irradiação da região de cabeça e pescoço para tratamento de outros cânceres, né? Deficiência em áreas muito carentes de iodo, apesar de que o sal no Brasil, desde 1953, ele é enriquecido com iodo, então assim, não temos altos índices dessa ocorrência, e utilização de algumas medicações muito comum na prática clínica, como a amiodarona na cardiologia e o lítio pela psiquiatria. Doutora, e tratamento? Em alguns casos é necessário cirurgia. Bem, caso de cirurgia não é necessariamente pelo hipotiroidismo em si. É necessário quando você tem um nódulo suspeito ou um nódulo que, na verdade, já foi puncionado e você foi indicado que era um câncer. Mas, no caso do hipotiroidismo, o tratamento é clínico e é feito com medicação. Doutora, a gente vai dar uma pausa nessa conversa. Daqui a pouco a gente volta trazendo perguntas de telespectadores. Quem tiver alguma dúvida para fazer, a oportunidade é essa. Manda aí pelo nosso QR Code, que daqui a pouco a gente volta com a doutora Daniela Coelho para falar mais sobre esse assunto. Maristela. Perfeito, Daniele. QR Code na tela do nosso canal Globo para você participar. Daqui a pouco, Daniele está de volta com outras informações para a gente. E a gente traz novas informações sobre a Avenida Bernardo Vieira, em Piedade. Imagens ao vivo para você do trânsito. Neste momento, um pouco mais lento, mas com a ajuda dos agentes de trânsito, a gente vê que os motoristas conseguem passar por lá. Tem que ter um pouco mais de tranquilidade, já que tem obra acontecendo no local. E a gente tem novas informações. A Compes informou que o serviço do conserto do vazamento foi concluído, tá? Mas o trecho da avenida só será liberado após a finalização do reaterro, que deve ser feito hoje à tarde. A pavimentação está programada para hoje à noite. A seguir, uma operação policial que prendeu uma mulher que explorava sexualmente adolescentes. Elas foram resgatadas em um ambiente de prostituição. E ainda na praia, no bairro de Rio Doce, em Olinda, balsas estão chamando a atenção das pessoas. Elas estão lá desde o ano passado. O NE1 volta em instantes, agora 12h11. NE1 de volta e nem tudo o que acontece, né? Acontece do jeito que a gente quer ou planejou. Se é difícil para um adulto entender isso, imagina para uma criança. O fato é que saber lidar com a frustração faz parte da vida. E ensinar isso para quem ainda está dando os primeiros passos pode ser bem desafiador. Emanuele Araújo é neuropsicóloga, está aqui com a gente hoje. Oi, Emanuele, muito bem-vinda, boa tarde. Pode sentar aqui, ficar à vontade para a gente bater esse papo com as famílias, né? Agora, nesse intervalo, muita gente buscando filho de escola. E aí, como eu disse no começo, né, a frustração faz parte da nossa vida, mas como conversar sobre isso com as crianças, hein? Exatamente, boa tarde a todo mundo que assiste. É importante a gente lidar com essa frustração, para a gente entender, enquanto ser humano, começando desde pequenininho, como é que a vida nos espera lá na frente. O que é que a gente vai entender como sim, o que é que a gente vai entender como não e como a gente vai entender isso nas relações sociais. E como você bem pontuou, para o adulto é difícil, imagine para a criança que está ainda nesse desenvolvimento, Mari. O que é frustração nesse contexto infantil? Quando a gente fala de frustração, é principalmente algo que está fora do eixo, desestruturado. Então, essa frustração é quando eu recebi o não, é quando eu fui limitado. E nisso eu posso ter um comportamento mais desafiador e mais opositor, porque eu não consegui aquilo que queria. Então, eu vou me desregular emocionalmente e vou ter um comportamento inapropriado. Não pode ficar tanto tempo na tela, tem que parar de brincar agora, é hora de dormir, né? Exatamente. A criança está aprendendo também a lidar com o não? Isso. E a gente adulto é tranquilo lidar com rotina, mas a gente às vezes não segue. Imagina uma criança que não tem uma rotina, uma higiene, uma qualidade de sono, o horário de tela, o horário de lazer, para tudo. Então, esse não é uma quebra daquele desejo. Eu estou brincando, mas agora a gente tem que parar porque está na hora de ir para o colégio.
Então, esse não é importante para essa formação de caráter e de personalidade dessa criança que vai tornar-se um adulto. A partir de que idade começam as primeiras frustrações? Exatamente. As primeiras que a gente conhece muito como birra, a gente fala que é a adolescência da criança. Principalmente de 0 a 3 anos, né? O que a gente chama de idade pré-escolar. E aí são umas birras de explosões de raiva, de se jogar no chão. E a gente está falando de criança típica. Falando um pouco de criança neurodivergente, a gente tem, né, um patamar maior, que aí vai ter uma crise, um autista, um TDAH, um TOD e outros transtornos. Então, esse comportamento ele vai começando lá na primeira infância e pode se estender. Vai muito da forma que esse adulto, esse cuidador e esse responsável vai educar e organizar essa vida social dessa criança. É um momento de colocar limites também, né? Como é que a gente conversa com as crianças sobre isso, né? Nesse momento da birra. Exatamente. É muito desafiador essa questão do limite, porque a gente está nessa função de adulto de educar. Então, se eu dou um exemplo, um telefone para meu filho, eu tenho que dar também um horário que ele vai utilizar. E aí, às vezes, a gente vê o inverso. As crianças muito expostas à tela, então eles não querem deixar de estar no lazer, na vida boa. E o limite começa quando a gente tem os acordos. Então é importante fazer esses combinados, vocês que estão acompanhando a gente em casa, faz esse combinado com a tua criança para que esse limite seja compreendido e entendido, e não só uma regra dita. Essa criança ela tem que entender e tudo tem que ser bem esclarecido para ela entender e regular essas emoções. As regras precisam ficar muito bem delimitadas, né? Até para que ela possa entender. Mas nesse momento que ela infringe uma regra, um limite que já foi estabelecido lá atrás, qual deve ser a postura da família? Isso a gente tem que avaliar a idade da criança, se é uma criança com neurodivergência, para a gente saber que tipo de conduta que a gente vai fazer. É uma punição? Vai ser o castigo, vou retirar aquilo. Né? Os pais ficam um pouco confusos. E é muito importante essa orientação parental, né, para essas famílias, para esses responsáveis de entender. Então, a gente vai ter que compreender, será que eu estou dando demais a essa criança? Por isso que ela não está seguindo as ordens, é uma criança que está mais rebelde, mais opositora e não está obedecendo? Então, a gente tem que entender o que é que essa criança consegue ou não e, enquanto orientadores, o que é que a gente consegue retirar. Por isso que é importante esse diálogo para a gente conseguir organizar e ficar tudo bem certinho, sem muito estresse em casa. Quando que a criança começa a dar sinais de que ela não sabe lidar muito bem com as frustrações, né? Ela está conhecendo ainda os seus sentimentos, vivenciando as primeiras emoções, está tendo a primeira experiência, né? 2026 é o ano para muitas crianças, né? Dessa estreia na escola, às vezes uma mudança de colégio, uma mudança de turma, tudo isso mexe também com as emoções, né? Exatamente. A criança ela vai começar a sinalizar principalmente no comportamento. Não sabe quando você tem em casa aquela criança que ela tá mais respondona, tá dizendo que não aceita ou não, tá de um jeito mais diferente, então está sendo os primeiros sinais de dizer que algo não está legal. E aí a gente tem que entender, sentar com essa criança, acolher de imediato e não só colocar a regra para ela se sentir bem acolhida e conseguir falar dos seus sentimentos dentro de casa. A escola também tem um papel importante, né? Muito. Então, assim, as escolas que trabalham já com inteligência emocional, a escola que escuta, que acolhe, é importante para que essa criança ela se sinta bem protegida, seja em casa, seja na escola, nas relações sociais. É o amadurecimento das emoções, né? Exatamente, né? E a emoção, ela vem, né, desde pequenininho, e a gente estruturando bem essa criança, esse adolescente que vai crescer, seremos adultos saudáveis e funcionais. Conversa boa, Emanuele. Muito obrigada pela sua participação aqui ao vivo. Sempre muito bem-vinda ao NE1. Muito obrigada. Tchau, tchau. Agora a gente volta para Jaboatão dos Guararapes. O calendário do NE1 está na rua Goianinha, em Jardim Jordão, mostrando o sufoco dos moradores por causa da falta de calçamento, da sujeira também na rua. Natália Dielu está acompanhando. Ô, Natália, já temos alguma resposta aí da prefeitura para esses moradores?
A gente tem uma resposta, mas eu queria mostrar para vocês essa outra parte aqui da rua, né? Que é onde tem a escadaria, que está muito danificada. Uma escadaria que foi feita há muitos anos, íngreme, não é funcional para os moradores. Seu Severino, que tem uma deficiência, vai ficar por aqui. Mas Dona Fátima, ela estava me mostrando, e eu quis mostrar para vocês também, que ela tem que descer com esse pau, né, na mão. Ela falou na nossa primeira participação, e ela desce sem sandália também, minha gente. O chão está tão quente, mas ela desce sem sandália porque ela tem medo de cair. Ela até está seguindo para lá, que ela disse que tem que tomar muito cuidado, deixa esse pau aqui embaixo já para ajudar ela a descer para casa. Então imagina todo dia ter que fazer isso, tirar a sandália porque tem medo de cair e passar por essa situação. É uma realidade dos moradores aqui há muito tempo, né, meu amigo? Qual é o seu nome? Manuel. Justamente, Natália, como você está falando, é a segunda vez, né? E promessa é sempre promessa, mas nunca é cumprida, principalmente quando se trata de vereador. Enéas esteve aqui ontem, 2 meses antes da eleição, última eleição, às 7h30 ele estava batendo já na minha casa aqui na Rua Goianinha, prometendo Deus e o mundo. E até agora nada. A gente queria saber dele, do prefeito, nosso prefeito Mano Menezes, para ver qual a situação da gente, como é que vai ficar e até quando a gente vai ficar passando por isso. Mano Medeiros. Mano Medeiros. Vendo nossas mães, nossos pais, passando uma situação que está aí nessa escadaria. Eu queria só que ele tivesse uma providência, tivesse pelo menos um pouquinho de piedade por nós, moradores daqui da Rua Goianinha. Porque vocês viram a situação, né, dos moradores. A resposta que a prefeitura deu agora, infelizmente, parece um copia e cola da última vez que a gente esteve aqui. Porque eles disseram que a obra de pavimentação da Rua Goianinha, em Jardim Jordão, encontra-se temporariamente paralisada desde 2024, em consequência da suspensão do repasse de recursos federais destinados à execução do serviço. A prefeitura disse que segue em busca de alternativas para viabilizar a retomada da obra e que disse que, em relação às demandas de manutenção urbana, a limpeza ali, né, capinação, vai vir uma equipe aqui até a próxima semana para melhorar as condições de circulação e segurança para os moradores. Só que eu tenho aqui a nota do dia 12/11 de 2025, e eles também disseram isso. Disseram que viriam fazer a capinação, não vieram fazer a capinação. Disseram que iriam incluir essa área aqui onde tem essa ladeira mais íngreme, iria incluir no projeto. Infelizmente, nada ainda mudou por aqui, mas a gente vai voltar. Deixa eu só marcar rapidinho aqui o calendário. A gente vai voltar no dia 29 de maio. Tá, Evelyn? Fica com você. Obrigada. A gente retorna. Maristela. Calendário marcado e um outro problema bastante comum em várias comunidades da região metropolitana do Recife é a falta de água nas torneiras. Uma situação que mexe na saúde, na qualidade de vida de muita gente. De acordo com um estudo feito pelo Instituto Trata Brasil, esse é um problema que começa muito antes da água chegar na casa das pessoas. É como se você enchesse um copo d'água, mas derramasse metade antes de tomar. No Brasil, a água é tratada e distribuída, mas se perde pelo caminho antes de chegar a milhões de pessoas. Dona Maria José convive com a incerteza de abrir a torneira e não saber se vai vir alguma coisa. Ela mora no bairro da Coab, zona sul do Recife. O abastecimento na casa segue um calendário de racionamento informado pela Compesa. A casa só recebe água de 3 em 3 dias. E muitas vezes, quando chega, dura 20 ou 30 minutos. Tem vez que não dá tempo nem de encher as caixas d'água. Ela conta que já passou 9 dias seguidos sem uma gota nas torneiras. A gente fica sem saber. Quando chega, a gente tem que reservar água assim, sem saber quando é que vai chegar de novo. Ela e a mãe precisam estocar o máximo de água possível e comprar água mineral para dar conta das demandas domésticas. Uma despesa que pesa no orçamento e aumenta a angústia. Eu tô achando horrível, né? Porque a gente tudo que faz é com água, né? E a gente não pode. E a gente também não tem condições de estar comprando água. A pessoa viver sem água, quem é que vive? Ninguém, né? Então, a gente tira, não tem, deixa até de comer, se for possível, para comprar água, né? A história da família de Dona Maria não é um caso isolado. Ela reflete um problema estrutural que afeta o país todo. Segundo o Instituto Trata Brasil, em 2023, o Brasil desperdiçou 40% de toda a água tratada antes que ela chegasse às torneiras. É o equivalente a 5,8 bilhões de metros cúbicos.
Traduzindo isso, esse volume corresponde ao desperdício diário de mais de 6 mil piscinas olímpicas de água tratada, ou mais de 21 milhões de caixas d'água, cada uma suficiente para abastecer uma família de 5 pessoas por um dia inteiro. De acordo com a presidente executiva do Instituto Trata Brasil, o desperdício de água gera, além de prejuízos financeiros, impactos na natureza. Isso significa que a gente está captando 40% a mais de água dos nossos rios do que o necessário. E essa perda, ela traz um impacto tanto ambiental, porque a gente está tendo uma influência muito maior nos nossos rios, na bacia hidrográfica, na captação de água, quanto econômico e social. Você acredita que se não houvesse esse desperdício, precisaria haver esse racionamento como a gente viu na casa da nossa entrevistada? Com certeza, se a gente tivesse maior eficiência na distribuição de água, não haveria a necessidade de ter um racionamento tão perene, tão brusco na vida da população. Isso afeta a vida das pessoas, afeta a saúde, a qualidade de vida, o desenvolvimento físico, intelectual, neurológico das crianças, a possibilidade de uma vida mais justa e com condições adequadas, principalmente para as famílias mais vulneráveis. Uma portaria de 2021 do Ministério do Desenvolvimento Regional estabelece que, para ser considerado um nível de excelência, o município deve ter, no máximo, 25% de perdas na distribuição até 2034. Mas a maior parte do Brasil ainda está longe dessa meta. O estudo mostra que apenas 2 capitais brasileiras atingem esse nível de excelência: Goiânia, em Goiás, e Teresina, no Piauí. Na outra ponta, o Recife aparece entre as piores, com 48% de perdas, bem acima da média nacional, de 39,52%. As regiões Norte e Nordeste lideram o ranking negativo, com 49% e 46% de perdas. De acordo com a Compesa, a maior parte das perdas de água em Pernambuco são perdas comerciais, resultado de furtos e erros de medição. Para isso, a Compesa vem trabalhando com operações de furto de água, que só em 2025 nós fizemos 43 operações ao longo de todo o estado, em parceria com a SDS e o governo do estado, onde a gente retirou mais de 1.700 ligações, recuperando para dentro do sistema cerca de 350 litros por segundo, que é o que vale abastecer uma cidade do porte de São Lourenço. O que justifica a Compesa ter um calendário de racionamento de água em alguns pontos da cidade, onde só existe abastecimento, por exemplo, de 3 em 3 dias por no máximo 30 minutos? A cidade da região metropolitana, ela teve um crescimento desordenado ao longo do tempo, né? E aí a gente tem um abastecimento onde a gente precisa abastecer áreas de morros, por exemplo, né, com cotas mais altas, que a gente necessita de um tempo maior para poder essa água chegar até a casa do cliente. Sobretudo também da nossa própria rede de distribuição. Então, ao longo do tempo, a Compesa também vem investindo em grandes investimentos. Agora mesmo a gente está com investimento nos morros da Zona Norte na ordem de 42 milhões para que a gente consiga tirar essas áreas do calendário de abastecimento, manter um calendário diário, como a gente já tem na parte plana. No país da abundância hídrica, a água que falta na torneira de Dona Maria José é a mesma que se perde pelo caminho. E cada gota desperdiçada é uma oportunidade a menos de garantir dignidade para ela e para milhões de brasileiros. Preocupada, porque a gente não pode viver sem água. Eu não tenho condições de cavar um poço aqui, porque dinheiro não tenho para isso. Que tenha, assim, uma resposta da Compesa, né? E ele regularizar esse abastecimento. É isso que eu espero. Sobre a situação da casa de Dona Maria, lá na Coab, a Compesa disse que na rua Morro Dedo de Deus, em Jardim Monte Verde, opera no esquema de rodízio. E por se tratar de uma área mais alta do bairro, o tempo para a água chegar nas casas pode ser maior. A Compesa também disse que, eventualmente, o calendário de distribuição de água pode não ser cumprido por causa da necessidade de realizar manutenções ou pela falta de energia elétrica nas unidades que atendem a região. Também disse que vai enviar hoje uma equipe técnica ao local para fazer um diagnóstico e ver se tem vazamento ou obstrução na rede que esteja impedindo o fornecimento de água.
Quem caminha pela faixa de areia da praia no bairro de Rio Doce, em Olinda, se depara com uma balsa. No ponto conhecido como Ilha da Amizade, dependendo da altura da maré, é simplesmente impossível passar, porque a balsa fecha o caminho. E ela não é a única. No mar tem outra embarcação igual. Os moradores do bairro dizem que elas ficavam com os fogos do Réveillon de Olinda. Passou a virada de ano, passou o carnaval e elas seguem por lá. É algo que destoa da paisagem. Na areia da praia de Rio Doce, em Olinda, uma balsa chama a atenção de quem passa. A ferrugem toma conta da embarcação. A balsa ocupa um bom espaço na faixa de areia. Quem frequenta a orla da cidade reclama do abandono. 2 meses que ela está aqui e agora vem ver ela. Em pescar, de com cara com ela, né? Atrapalha. Atrapalha. A gente a passar, a gente vai para lá, vai para cá e mesmo os turistas, né, que passam. E a poucos metros, outra balsa parada. Essa está dentro da água, na parte rasa. A estrutura está amarrada, próxima a vários barcos ancorados. Seu José passa por aqui todo dia. Ele diz que as balsas foram usadas na queima de fogos do Réveillon de Olinda e que desde dezembro estão abandonadas na praia. Ele conta que as duas estavam amarradas, mas uma se soltou e foi parar na areia. Estava presa lá junto daquela outra, lá depois desse barco azul. O barco azul, aí depois tem uma outra, ela estava lá. Ela estava lá presa. Aí cortaram a corda, ela veio bater aqui devagarzinho. Além dos riscos de acidente, dos possíveis impactos ambientais e da sensação de abandono que as embarcações passam, os moradores do bairro reclamam da poluição visual que as balsas estão causando há meses no local. É feio, prejudica a natureza, porque o habitat dos peixes está aí, né? E fica um mar que a gente não pode nem entrar, porque além do ferrugem, porque o ferrugem também está aí, né? Está tudo enferrujado. Então, assim, a minha indignação é essa. No local não encontramos informações sobre quem é o responsável pelas embarcações. Moradores cobram uma posição da Prefeitura de Olinda e dos órgãos marítimos para que as balsas sejam retiradas. A Prefeitura de Olinda informou que as balsas não pertencem à empresa contratada para soltar os fogos no Ano Novo da cidade. Disse ainda que a responsabilidade pela fiscalização é da Capitania dos Portos. Nós também tentamos falar com a Capitania dos Portos, mas até agora nós não conseguimos contato. A gente volta a falar agora sobre o hipotireoidismo, quando a tireoide produz menos hormônios do que o normal, e isso acaba afetando o funcionamento de todo o nosso organismo. Daniele Fonseca está de volta, bora tirar as dúvidas, Daniele? Vamos lá, Maristela. Chegaram várias perguntas de telespectadores e a doutora Daniela Coelho, endocrinologista, continua aqui com a gente para responder. Vou começar pela de Thaís Pessoa. Ela diz o seguinte, doutora, descobri a tireoide de Hashimoto depois do parto. Aí ela quer saber, tem cura ou é para sempre? E que já está tomando um medicamento e agora está estável. Queria inclusive que a senhora já falou no início sobre essa tireoide de Hashimoto, mas que desse mais uma vez uma breve explicação e respondesse aqui a pergunta de Thaís, por favor. Veja, Dani, na verdade a tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune que o paciente produz autoanticorpos que inflamam cronicamente a glândula. E a longo prazo vai haver uma redução da produção desse hormônio, levando a um quadro de hipotireoidismo na maioria dos casos. No caso da paciente em questão, como ela teve uma tireoidite pós-parto, existe uma chance aumentada desse problema permanecer. Mas o tratamento é simples, tem como acompanhar, tem como tomar medicação e a paciente vive muito bem com uma boa qualidade de vida. Leidiane Lourenço da Silva, ela quer saber como se descobre se tem ou não, qual é o exame que mostra, né, esse problema e sobre tratamento.
Exatamente. O diagnóstico é feito por a dosagem do TSH e do T4 livre no sangue. E o tratamento existe sim e é muito eficaz. A gente ajusta a necessidade do paciente, né, o uso da medicação. A medicação seria a levotiroxina e a gente vai fazer o ajuste de acordo com o peso, com a idade daquele paciente, para que, na verdade, ele fique compensado do problema. Amanda Sena. Quando se tem nódulos, mas não se trata de câncer, qual é o tratamento? Acompanhamento. E aí, Amanda, se esse nódulo cresce, se ele modifica de característica, a gente tem que avaliar se tem indicação dele ser puncionado para descartar, né, os casos de alguns tipos de câncer de tireoide. Olha agora a dúvida de Poliana Costa. Ela quer saber o seguinte, se é verdade que a tireoide ou aumento na produção ou diminuição da produção de hormônios faz a pessoa engordar. Então, minha gente, vamos acabar com esse mito. A tireoide não causa obesidade. A tireoide, sim, causa uma retenção de líquidos em torno de 3, que aumenta o peso da paciente em torno de 3 a 4 quilos. Mas é só isso, é retenção hídrica. Em se tratando adequadamente com medicação, isso melhora 100%. Gisélia Maria de Santana, em que o hipotireoidismo pode afetar a mulher quando ela entra na menopausa, doutora? Veja, se ela tiver bem tratada do hipotireoidismo, ela vai ter os sintomas normais da menopausa, né? Como todo mundo. Agora, se ela não estiver tratada do hipotireoidismo, ela pode ter uma potencialização dos sintomas da menopausa. Pode ter uma piora de sonolência, de cansaço, da retenção hídrica, entende? Então, assim, ela pode ter uma piora dos sintomas. Então, são coisas que a gente precisa tratar em paralelo. Ajustar a dose do hormônio tiroidiano e avaliar o tratamento, se for o caso, para essa paciente na menopausa. Doutora, muito obrigada pela participação. Então, gente, é isso, não tem cura, mas dá para ter uma vida saudável, com as taxas aí sob controle, fazendo o devido tratamento. A gente volta contigo, Maristela. Obrigada, Daniele, pelas orientações. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte prendeu, com o apoio da Polícia Civil de Pernambuco, uma mulher de 27 anos em flagrante. De acordo com os investigadores, ela explorava sexualmente menores de idade. A gente vai trazer os detalhes desta investigação daqui a pouco. Quero falar agora com Mário Carvalho, que tem outras informações para a gente. Mário. Oi, Maristela. Nós perdemos a comunicação com o Mário Carvalho. Daqui a pouco, então, a gente retoma esse contato. Pode voltar, por favor, para que a gente possa passar as orientações corretas e agora sim poder falar com Bruno Fontes. Mas antes disso, eu quero contextualizar para você, tá? A Polícia Civil do Rio Grande do Norte prendeu, com apoio da Polícia Civil de Pernambuco, uma mulher de 27 anos em flagrante. De acordo com os investigadores, ela explorava sexualmente menores de idade. Agora sim, eu vou falar com Bruno Fontes sobre os detalhes. Mário Carvalho, para explicar para você, está acompanhando uma outra operação. Agora sim, Bruno Fontes vai trazer as informações para a gente. Bruno, é com você. Oi, Mari. Boa tarde para vocês, boa tarde para todas as pessoas que estão em casa. Mário também, que daqui a pouco vai entrar com esse outro assunto. Olha, eu estou aqui na sede da Polícia Civil de Pernambuco, o prédio administrativo, perdão, e aqui a polícia apresentou ainda há pouco exatamente essa situação dessa mulher de 27 anos. Doutor Paulo Furtado, delegado, é o gestor, diretor de polícia da criança e do adolescente, gestor do Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente. A mãe de uma adolescente de 15 anos procurou a polícia. Na segunda-feira, a filha estava desaparecida e no trabalho de inteligência da Polícia Civil de Pernambuco, junto com a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, eles conseguiram encontrar uma casa de prostituição na cidade de São Rafael. A cidade de São Rafael fica no interior do Rio Grande do Norte, ali às margens da BR-304, é exatamente passagem de caminhoneiros e pessoas que vão para o Ceará. Então, lá, nessa casa de prostituição, foram encontradas 4 pernambucanas. Essa menina de 15 anos, que a mãe estava procurando, uma outra de 15 anos, uma de 16 anos e a outra de 17 anos. E a mulher de 27 anos, ela foi presa por esse crime de exploração sexual
de crianças e adolescentes. Doutor Paulo, por favor, vocês tinham conhecimento, essa mãe disse que essa criança estava desaparecida, essa adolescente estava desaparecida. Como é que foi que vocês conseguiram chegar tão rapidamente a essa casa, então, de prostituição e fazer essa prisão? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. A princípio, a criança, a adolescente, melhor dizendo, constava como desaparecida, mas na segunda-feira a mãe tomou conhecimento que ela estava no Rio Grande do Norte. Já havia outras investigações nossas, a gente foi cruzando informações, fizemos contato com os policiais civis do Rio Grande do Norte, conseguimos localizar exatamente uma casa de prostituição onde essa menor estava. Na terça-feira, durante o expediente, foi realizada a abordagem nesse local e, para além dessa adolescente encontrada, que era a que estava desaparecida, outras 3 que também residem no Recife, também estavam lá sendo submetidas à exploração sexual. Delegado, como é que essas meninas elas foram levadas então para o Rio Grande do Norte, que fica, conhece aquela região, passagem para o Ceará, fica a mais de 400 quilômetros daqui, como é que elas foram levadas para lá? A proprietária lá, com propostas encantadoras, né, chegou a vir no Recife, exatamente, fornecendo que a criança, a adolescente, ela iria ganhar muito dinheiro, que iria ter emprego, fazer mídia social, digital, etc. Então, encantada por isso, elas foram até o estado do Rio Grande do Norte e lá se depararam com essa situação que, na realidade, era para elas fazerem programas sexuais. Então, a proprietária foi autuada em flagrante pelo crime de exploração sexual, que é crime hediondo, e responderá ao processo na Justiça. Muito obrigado por essas informações. Então, pessoal, ele também estava fazendo esse alerta, doutor Paulo Furtado, que as mães que são coniventes também com esse tipo de crime, elas também vão responder. Não quer dizer que dessa situação aqui, elas estejam envolvidas, mas a gente sabe que, infelizmente, essas famílias, por exemplo, em situação de vulnerabilidade social, às vezes elas têm conhecimento que essas meninas, essas adolescentes, estão indo trabalhar nessas regiões que, infelizmente, ainda existem no Brasil. Eu volto com você, Maristela. É um crime que precisa sempre ser combatido, né, Bruno? Muito obrigada pelas informações. Agora sim, a gente vai falar sobre a outra operação. A Polícia Federal faz hoje uma operação contra desvio de dinheiro das emendas parlamentares. Essas emendas são um instrumento que deputados e senadores têm, por exemplo, vamos aqui para a câmera 2, tem, por exemplo, para destinar verba federal para obras e projetos nas regiões onde foram eleitos. De acordo com a PF, entre os investigados estão o ex-senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, e os filhos dele, o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, e o deputado federal Fernando Filho, os dois do partido União Brasil. Por isso que Mário Carvalho já está aqui na nossa tela, né, Mário? Agora para trazer os detalhes para a gente. Muito boa tarde mais uma vez para você. Boa tarde novamente, Maristela. Segundo as investigações, uma organização criminosa é suspeita de desviar recursos públicos vindos de emendas parlamentares por meio do direcionamento de licitações para uma empresa ligada ao grupo. Como Maristela explicou, as emendas parlamentares são aqueles recursos do orçamento público indicados por deputados e senadores para destinar verbas para obras e projetos nos estados e municípios. De acordo com a Polícia Federal, depois que as licitações eram direcionadas, os valores desviados eram encaminhados para o pagamento de vantagens indevidas e ocultação de patrimônio. A suspeita é que esse esquema tenha movimentado bilhões de reais em recursos públicos. Hoje pela manhã, a Polícia Federal deflagrou a chamada Operação Vassalos. O objetivo é investigar a ocorrência de fraudes em licitações, desvios de emendas parlamentares, corrupção e lavagem de dinheiro. Ao todo estão sendo cumpridos 42 mandados expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Essas ações ocorrem aqui em Pernambuco, além da Bahia, São Paulo, Goiás e Distrito Federal. A operação da Polícia Federal está sendo coordenada por Brasília, mas conta com o apoio de 8 equipes aqui no Recife e em Petrolina, no sertão do estado. Nós temos aí, inclusive, imagens das viaturas da Polícia Federal perto lá da Prefeitura de Petrolina. Segundo a apuração da TV Globo, entre os alvos da operação está o ex-senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, e também são alvos os filhos dele, o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, e o deputado Fernando Filho, do União Brasil de Pernambuco. A Polícia Federal investiga
investiga suspeitas de negócios irregulares custeados com recursos de emendas parlamentares envolvendo a Prefeitura de Petrolina. Além do ex-senador e dos filhos, a investigação também mira um possível envolvimento de um empresário e da empresa dele que teria ligação com Fernando Bezerra Coelho. O endereço ligado a esse empresário em Salvador foi alvo de busca e apreensão por parte da Polícia Federal. O escritório do advogado André Calegari, que representa Fernando Bezerra Coelho, Miguel Coelho e Fernando Filho, informou que não teve acesso à decisão do ministro do STF, Flávio Dino, que motivou essa operação da Polícia Federal hoje. Informou também que solicitou acesso aos autos para poderem se manifestar no processo. A Procuradoria-Geral do município de Petrolina informou que os mandados que foram cumpridos não apresentaram as justificativas para as ações da Polícia Federal. A operação segue em andamento e a Polícia Federal continua cumprindo as determinações judiciais para aprofundar as investigações sobre o suposto esquema de fraudes, desvios de recursos públicos e lavagem de dinheiro. Maristela. A gente continua acompanhando. Obrigada, Mário, pelas informações. E começou o julgamento do psicólogo João Raimundo Vieira da Silva, acusado de matar a administradora Renata Alves, de 35 anos, em agosto de 2022. A vítima foi morta com um tiro na cabeça dentro de casa, no bairro de Campo Grande, zona norte do Recife. O réu foi levado a júri popular no Fórum Rodolfo Aureliano, na Ilha Joana Bezerra. O julgamento mobilizou parentes e amigos de Renata. 1.299 dias entre o crime e o julgamento. Tempo que, para quem perdeu a filha, não passa. Eu, particularmente, achava que, no início, você tem aquela dor, mas que ela iria diminuir aos poucos. Não, pelo contrário. A falta dela no dia a dia é muito forte. Então, dificilmente eu passo um dia sem pensar nela. Mais de 3 anos e meio depois do assassinato de Renata Alves Costa, o homem indiciado pelo crime foi ao banco dos réus. O júri popular foi realizado no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, no Recife. João Raimundo Vieira da Silva de Araújo era namorado de Renata. No dia 6 de agosto de 2022, ele atirou na cabeça da vítima dentro do apartamento dela, no bairro de Campo Grande, no Recife. Renata tinha 35 anos. O corpo só foi descoberto no dia seguinte. O acusado foi preso 3 dias depois do crime no aeroporto de Natal, no Rio Grande do Norte. A polícia encontrou quase 200 munições no apartamento onde o casal morava. Após a prisão, João Raimundo disse em depoimento que o tiro teria sido acidental. Essa versão foi descartada após análises do IML e da Polícia Científica, já que o disparo foi feito a uma curta distância. De acordo com o inquérito policial, João Raimundo Vieira da Silva de Araújo mantinha uma relação de violência física, doméstica e psicológica com a companheira. Na época do crime, o homem cumpria prisão domiciliar por ter agredido a ex-esposa e baleado funcionários de um hotel na zona sul do Recife, anos antes. O Ministério Público denunciou o réu por 6 crimes. O acusado será julgado por feminicídio, com algumas qualificadoras. Então, nós vamos sustentar uma acusação com vários elementos de prova de 4 qualificadoras. Uma delas é a qualificadora de gênero. Além de violência sexual, lesão corporal com base na Lei Maria da Penha, crimes conexos ligados à restrição de liberdade de mais 2 vítimas, e também por porte de armas e munições de calibre restrito. Esse acusado efetivamente tinha uma prática de subjugar mulheres, Então ele mantinha relacionamentos abusivos concomitantes com outras mulheres. O julgamento de João Raimundo Vieira da Silva de Araújo deveria ter sido realizado no último dia 16 de dezembro, mas foi adiado a pedido da defesa dele. Nesta quarta-feira, 7 jurados vão definir a sentença em júri popular. A imprensa não pôde acompanhar o julgamento. Logo cedo, parentes e amigos se reuniram em frente ao fórum com faixas e camisetas, lembrando de Renata e pedindo punição ao acusado. O feminicídio dela gerou indignação e, a partir da dor, um movimento. O Instituto Banco Vermelho, criado em 2023 por amigas de Renata,
luta para que mulheres não percam a vida por serem mulheres. É a transformação de um luto em luta, porque nada traz uma mulher de volta. Então a gente está aqui hoje falando para que as pessoas que nos escutem saibam que só a prevenção salva. Nós somos o 5º país que mais mata mulher no mundo. Então o que a gente espera aqui é a justiça e lutamos também por uma pena mais dura, né? Porque um feminicida não pega 10 anos de cadeia. Então a gente tem que ter uma resposta do Estado e da Justiça. A mãe de Renata espera mais que justiça. Ela não quer mais ver outras perdas de outras mulheres. Espero que ele tenha pena máxima e que não saia nem tão cedo, porque minha filha não volta mais. A justiça é por ela, porque ele a matou, mas ele já tinha cometido outros crimes contra a mulher. E se ele sair, ele vai cometer de novo. A seguir, informações sobre o balcão de direitos humanos que agora está funcionando em novo endereço. O NE1 volta em instantes, agora 12h51. Cuidado e trabalho de verdade. Carnaval de Pernambuco. A gente é festa. Governo de Pernambuco. NE1 de volta e tem informação importante para quem pretende tirar a carteira de habilitação. Os valores das taxas para exames médico e psicológico estão mais baratas. O Detran Pernambuco segue o teto nacional estabelecido pelo Senatran. Os detalhes você encontra no G1 Pernambuco, também aqui na nossa tela. Já abre aí o QR Code para acessar o nosso canal Globo. E também as informações do G1 Pernambuco. A redução é de 25%. O custo total das taxas era de R$ 240,38, sendo R$ 132,61 para exame psicológico e R$ 107,77 para exame médico. Agora, o custo total passa a ser de R$ 180,00. R$ 99,30 para a avaliação psicológica e R$ 80,70 para o exame médico. O Detran Pernambuco reforçou que médicos e psicólogos credenciados devem seguir a nova tabela, sendo proibida a cobrança de qualquer valor adicional ou taxa extra. E quem tem pendências como correção de dados do registro civil, mudança de nome social e outros serviços relacionados à documentação, pode procurar o Balcão de Direitos Humanos do Governo do Estado. O atendimento agora é na Rua do Bom Jesus, número 94, no bairro do Recife. Daniele Fonseca está por lá para mostrar que serviços são esses. Qualquer pessoa pode procurar esse balcão, Daniele? Maristela pode, desde que ela esteja vivendo aí a necessidade, né, de fazer qualquer tipo de alteração nesses registros. E caso precise também de uma segunda via, eu estou ao vivo aqui na Praça do Arsenal, no bairro do Recife, que fica bem em frente à secretaria. E a gente vai conversar agora com o secretário executivo de Promoção da Equidade Social aqui de Pernambuco, Sérgio Vieira. E então, secretário, quais são as solicitações mais comuns, os pedidos mais frequentes em relação a essa alteração de dados nos registros? Boa tarde. Boa tarde a todos os pernambucanos. O pedido mais comum normalmente é a certidão de nascimento. 70% das nossas solicitações estão basicamente na certidão de nascimento. Mas existe muitos pedidos de requisição, de correção, alteração de nomes, e a gente vem sempre dando prioridade a garantir ao pernambucano essa acessibilidade de gratuidade a esses serviços. O que é que precisa trazer de documentação para conseguir esse material, esse serviço? Veja bem, se a pessoa normalmente precisa trazer a certidão de nascimento anterior, a antiga. Às vezes ela está rasurada, mas se tiver o número dela já ajuda muito. Quando não tem a identidade ou um outro documento que possa ajudar a gente a fazer busca nos cartórios. É para quem mora em quais cidades? O governo de Pernambuco se preocupou muito com esse serviço e a gente atende hoje todo o estado de Pernambuco.
Nós temos aqui na nossa sede, aqui na Rua do Bom Jesus, número 94, estamos atendendo a população da metropolitana ou de qualquer outra cidade que esteja por aqui, vem aqui atendido. Mas nós fazemos ações itinerantes. Este ano de 2025, percorrer mais de 40 municípios de Petrolina metropolitana. Esse serviço é pago, secretário? 100% gratuito. É um serviço que traz a oportunidade da pessoa tirar sua certidão sem pagar R$1 e economizando bastante. Você tem uma ideia, R$80 custa em média para fazer uma segunda via de uma certidão. Secretário, muito obrigada, viu, pelas informações. Gente, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência fica aqui na Rua do Bom Jesus, número 94. O atendimento é de segunda a sexta-feira, sempre de 8 da manhã até as 4 da tarde. Não precisa fazer agendamento. É contigo, Maristela. Obrigada, Daniele. Agradeço demais a sua companhia também, participação no NE1 de hoje. A gente está de volta amanhã. Vai lá no Globoplay para rever e compartilhar as nossas reportagens a qualquer hora. Hoje o NE2 é mais cedo, tá? Às 6h40 e o Jornal Nacional às 7h55. Uma ótima tarde para você.